Adonai, será que você poderia compartilhar o PowerPoint para a gente? Você poderia dar abertura novamente, Araceli, depois de ter começado a gravação? Você acha importante? Tá, Acho. ok. Eu agradeço a presença dos associados, declaro aberta a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, e como todos observaram, ela está sendo gravada para fins estritamente internos e sua permanência na Assembleia implica na concordância da gravação da reunião. A princípio, eu pedi para o Adonai passar para a gente os slides, mas enquanto ele não puder fazer isso, eu vou começar. E... Eu preciso acompanhar minhas Para mim ainda não informações. foi, Araceli. Ainda Vocês não podem. foi? Não, para mim diz que você está compartilhando, mas eu ainda não pude ver o compartilhamento. Não sei se acontece a mesma coisa para todo mundo. Mesma coisa. Ainda não tá, não tá dando para ver ainda não, Araceli. Araceli, eu vou tentar aqui, tá bom? Oi? O Pedro Você vai tentar. tenta? Vou parar. Tá bom. Agora foi. É, mas eu prefiro, se o Pedro puder tentar, eu agradeço. Bom, enquanto ele vai conectando para a gente, eu vou dando algumas explicações, que é o primeiro slide que a gente vai apresentar. Então, como você já sabe, então a composição da mesa será eu como presidente e a Simone como secretária. A reunião precisa ser gravada e a lista de presença vai ser a gravação que a gente está fazendo da Assembleia, bem como o nome de todos os presentes nas suas telinhas. Então, quem ainda não teve a oportunidade de fazer a mudança do nome, eu peço que faça agora, para que a gente possa acompanhar, depois fazer a lista de presença com os nomes completos dos associados. Se você tiver com algum problema para colocar o seu nome na tela, você pode colocar no chat o seu nome completo, que também vai servir como lista de presença. Durante a Assembleia, a gente vai discutir alguns tópicos e eles, quando for necessário fazer alguma votação, a votação vai se dar por maioria simples. Próximo. Eu peço para a secretária fazer a leitura para a gente da pauta e a gente pode dar seguimento, então, às atividades. Boa noite a todos, pessoal. A Assembleia vai contar com a seguinte pauta. Número 1, prestação de contas de 2022 a 2024. Número 2, eleição para os cargos da diretoria. Número 3, eleição de membros para o Conselho Fiscal. Número 4, apresentação de proposta de reajuste no valor da filiação e renovação da associação. Número 5, aprovação do documento que rege os cursos Suzuki no Brasil. E número 6, relatório de atividades desenvolvidas pela atual gestão de 2022 a 2024. Ok. Obrigada, senhora secretária. Eu sigo fazendo, então, a prestação de contas desses 2 anos, dessa atual gestão, que foi de agosto de 2022 até agora junho de 2024. Então, a preparação das contas anuais inclui o inventário, o balanço patrimonial e o balanço do resultado econômico. São documentos que são gerados pela empresa contábil que nos acompanha. E, em seguida, todos esses documentos são enviados aos conselheiros fiscais, que nessa gestão são Ricardo Tavares Seude e Mayumi Tramontina Katagiri, que estão aqui presentes também na reunião. E, em conformidade com a documentação, eles aprovaram todos os documentos e nos enviaram mensagem por e-mail comprovando que as contas estavam em ordem e que tudo estava muito bem esclarecido. Mesmo assim, a gente sempre gosta de passar um breve resumo das contas para que vocês possam entender do que se tratam os gastos
que a associação tem ao longo do ano. E esses são valores já fechados do mês, né, contando as entradas e as saídas, e todas as nossas despesas são sempre relacionadas ao pagamento de taxas bancárias, de honorários de contabilidade, de atualizações no website, do HostGator, né, que nos permite manter o site atualizado. E essas são as principais despesas que a gente encontra ao longo dos nossos anos. Ano passado, como a gente realizou o encontro para a paz, as despesas, as entradas foram, a gente teve uma entrada interessante de valores por conta do evento e também saídas diferenciadas, que eram relacionadas ao pagamento dos professores que fizeram as palestras, da agência que organizou o material de divulgação. Então, são gastos que são diferenciados, como vocês podem ver, que são relativos a esse tipo de despesa. Mas as despesas são muito similares ao longo dos meses, né? Então, vocês podem ver que, em geral, sempre é o mesmo valor. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser observar melhor todos esses documentos gerados pela contabilidade, bem como que eu explique com mais detalhes essa prestação de contas, eu me disponibilizo para fazer isso em um momento oportuno ao longo da semana. Uma vez que as contas já estão aprovadas, então a gente pode seguir agora com a próxima pauta. Eu peço para a Simone comunicar qual é a próxima pauta, mas de qualquer forma eu me disponibilizo a explicar com mais detalhes para quem quiser depois, ok? O nosso segundo assunto, então, é a eleição para os cargos da diretoria. A votação na composição da seguinte chapa. Manutenção de 4 diretores já eleitos, que é Araceli Hackbart, Pedro Azevedo, o Adonai Neves e eu, Simone dos Santos, até 2028. E dos novos diretores com mandato de 6 anos. Rafael Egídio, até 2030, e Luciana Reis, até 2030 também. Então, a votação, obrigada, Simone. A votação hoje se dá no sentido da Assembleia aprovar a inclusão dos novos diretores, com um mandato de 6 anos a partir de agora, que é o Rafael e a Luciana. Os demais membros já votados em outras eleições permanecem, sendo que então a gente compõe uma nova chapa com esses 6 nomes. Então, nós precisamos colocar isso em votação, e eu peço para que quem concorda permaneça como está, em silêncio. Quem não concorda pode se pronunciar, mas eu vou aguardar por 5 segundos o silêncio de todos. Não havendo pronunciamento, considera-se votada a nova chapa. Bom, então, havendo concordância de todos, declaro que o senhor Rafael Gídio e a senhora Luciana Reis estão eleitos para a diretoria na gestão 2024-2030. Podemos dar seguimento, então, Simone? Sim. Nosso terceiro assunto é a eleição de membros para o Conselho Fiscal. Eu leio ou você explica? Posso explicar já, então. Então, o Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador da gestão financeira da associação. Ele é composto por 2 membros, eleitos pela Assembleia Geral, dentre indivíduos de notória competência, associados ou não, para um mandato de 2 anos e se permite a recondução. Então, diferente dos cargos da diretoria, os diretores são eleitos para um cargo de 6 anos, os conselheiros são para 2 anos, podendo ser reconduzidos. Então, a gente quer, primeiramente, agradecer o Ricardo por esses 2 anos de trabalho com a gente, e a Mayumi também. E a gente gostaria de, agora, colocar o fato de que a gente ainda não tem nomes indicados para ocupar a vaga de conselheiros fiscais nessa próxima gestão de 2024 a 2026.
Então, nós gostaríamos de deixar aberto, perguntar primeiramente aos atuais, Ricardo e Mayumi, se gostariam de ser reembolsados para mais um mandato de 2 anos, ou se outras pessoas têm interesse em ocupar uma dessas 2 vagas. Então, eu gostaria que vocês escrevessem no chat, por favor, que eu acho que seria a maneira mais fácil de... É porque eu não consigo visualizar todos agora, porque a gente está com a tela grande. Então, quem tem interesse, quem poderia nos ajudar nessa próxima gestão? O Ricardo já se pronunciou a favor de permanecer, mas precisaríamos de mais uma pessoa. Ok, a Mayumi também aceita continuar. Muito legal, muito obrigada. Espero mais alguns segundos, se mais alguém gostaria de se candidatar. Bom, então, da mesma forma que a gente fez a eleição dos novos diretores, eu peço para quem concorda com a indicação do Ricardo e da Mayumi para a nova gestão como conselheiros fiscais, que permaneça como está. Ok, não havendo nenhuma objeção, declaro que o senhor Ricardo e a senhora Mayumi, então, são reeleitos para o Conselho Fiscal na gestão 2024-2026. Muito obrigada a todos vocês, Ricardo, Mayumi, Rafael e Luciana. Bom, podemos dar seguimento, então? Peço para Simone seguir. Nosso próximo assunto é a proposta de reajuste no valor da filiação. O reajuste no valor da nossa associação hoje se dá pelo motivo de que a nossa anuidade atual é R$ 150. A maior despesa que a gente tem realmente são os custos que são crescentes, né? Tanto bancário quanto de contabilidade, a gente tem custos que não conseguimos cobrir com essa anuidade atualmente. A associação, a SA, também vai sofrer um reajuste esse ano. Então, a gente tem aqui algumas opções desse reajuste. A letra A, que é para R$ 180, pensando que seria 20% em 2024, seguindo a mesma linha do aumento da SA, mais o reajuste a cada assembleia de acordo com o índice IPCA. A letra B ficaria em R$ 165, que seriam 10% em 2024, mais o reajuste a cada assembleia de acordo com o IPCA. E a letra C, que ficaria em R$ 160, que é o IPCA de 6,24, uma média dos índices do IPCA em 2024, mais o reajuste a cada assembleia de acordo com o IPCA. Então, seriam essas 3 opções que a gente vai precisar também colocar em votação. A Araceli quer colocar alguma coisa ainda? Não, acho que é isso mesmo. A gente está sugerindo uma desses 3 reajustes, e a ideia é que a cada nova assembleia a gente possa fazer um novo reajuste de acordo com o IPCA. Então, até uma pergunta que o Fábio está fazendo no chat. Então, a partir de agora, a gente faria esse controle melhor do valor da anuidade, tendo o IPCA como um medidor, né, do aumento. No caso aqui da eleição, eu acredito que a melhor forma da gente poder votar é que a gente escreva no chat todos os presentes. Ou agir melhor, eu acho que a gente pode descompartilhar a tela por um momento. E aí nós conseguimos ver todos. E aí, só que eu precisaria que todos abrissem as câmeras. Essa é a questão. Porque a votação, quando é por mais de uma opção, como nós temos agora a opção A, a B e a C,
Eu vou colocá-las aqui no chat rapidinho, para que todos saibam quais são elas. A gente pode votar levantando a mão. Então, essa é uma opção válida de votação. Então, quem pode pensar um minuto e a gente analisa a opção que tem mais votação. Ruth, eu já escrevi no chat, mas eu preciso que você escreva o nome do Fernando e o seu no chat, por extenso dos dois, porque como vocês estão compartilhando a tela, é importante que vocês dois apareçam, o nome de vocês dois apareçam. Então, se você puder colocar no chat o nome dos dois, tá bom? Já tá lá, Araceli. Acabou de pôr. Ah, obrigada, tá bom. Então, quem é a favor da primeira opção, da letra A? Por favor, levante a mão. Mas eu vou precisar. Ricardo Luciano, Simone. Não, Ricardo e Luciano, que não estão com a tela aberta. Então, vocês podem escrever. Ok. Ok, então, quem é a favor da primeira opção de aumento de 20% a partir de 2024 e reajuste a cada assembleia de acordo com o IPCA? Um, dois. Eu não consigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas com a mão levantada que eu consigo ver, mas eu não consigo ver todas as mãos. Eu acho que seria melhor escrever no chat, gente. Então eu peço que cada um escreva lá a sua opção. Ok, todos votaram? Posso começar a contagem? Araceli, Sim, eu queria fazer uma pergunta antes de colocar aqui o voto, posso? A gente pode. só ter uma ideia um pouquinho mais ampla sobre isso. Eu queria saber se vocês têm assim, o dado fácil, pelo menos uma noção para compartilhar com a gente de como tem sido a regularidade do pagamento das anuidades pelos associados. Se tem uma porcentagem alta dos que contribuem, ou se uma porcentagem significativa talvez não faz essa contribuição anual. Vocês têm alguma ideia assim para compartilhar com a gente? A gente não tem uma contribuição muito alta, Rafael. A renovação não tem sido muito alta, especialmente porque a gente acredita que as pessoas têm dificuldade de lembrar que tem que pagar. Então, nós estamos agora instituindo um novo programa de lembrete das pessoas sobre o pagamento da anuidade. A gente acredita que isso vai mudar para o próximo ano. De qualquer Tá. forma, então, a gente sente a necessidade de uma regularização das unidades, sim, mas de qualquer forma a gente percebe uma desvalorização da mensalidade em comparação ao aumento de todas as outras coisas que a gente paga. Então, a gente vem vendo um crescente aumento nas taxas bancárias, nos pagamentos para a regularização do uso do website e de tudo que a gente precisa para fazer ele mover, que não acompanham o aumento que já nunca existiu um aumento dentro da ANS Brasil. Né? Então, a associação criada em 2011, que ainda era a Associação de São Paulo, ela já fazia o valor de R$ 150. Né? E esse valor se manteve até então, até agora, 2024. Eu acho que o Fábio pediu para escreveu pedindo para justificar um pouco o contexto, eu acho que é válida a colocação do Fábio sobre isso. Exatamente isso, né? A associação existe como Associação de São Paulo desde 2011, e desde a criação da Associação de São Paulo, e mesmo pela conversão pela Associação, né, do Brasil, a AMS Brasil, nunca houve um reajuste desse valor de R$ 150, né? Então, sim, já vão de 2006 para 2024,
já passam quase 20 anos sem nenhum tipo de reajuste, com muitas, eu sei que a gente teve muitas mudanças de contexto econômico desde então, e obviamente que a pandemia, ela impactou muito o nosso trabalho como músicos, como professores e tudo, né? Mas, assim, acho que é importante esse contexto de que, assim, faz muitos anos de que esse valor não é reajustado, né? E assim, pensando também nesses quase 20 anos de que a associação existe, acho que muita coisa aconteceu em parte, né, não só por causa da associação, mas em parte porque a gente tem uma associação que tem trabalhado para isso, né? Então, assim, dado esse contexto, eu acho que é muito justificada esse pedido de, inclusive, de fazer o reajuste de acordo com o PCA, que é o índice que a gente usa para reajuste de forma geral, né? Eu acho só importante a gente ficar atento com relação aos índices, né? Tanto o IPCA quanto o IGPM, e talvez agregar a possibilidade, e aí fica para votação, né? Fica isso como proposta, de a gente poder usar ou um ou outro. Eu acho que isso é importante, porque eles medem coisas importantes da economia, né? E às vezes eles ficam com valores muito diferentes e muito díspares. Às vezes um acelera e o outro diminui, às vezes um diminui e o outro acelera. E aí a gente fica fixo num único índice pode gerar muito conflito mais para frente, né? Acho que eles fazem isso também em contrato de alocação de imóvel, né? Sempre tem a opção de ir pelo menor, considerando que a economia não é tão fácil de mensurar, né? Então, a gente depender só de um único índice pode gerar muitos problemas mais para frente, né? Eu acho também importante existir essa possibilidade da diretoria poder decidir se vai ou não vai reajustar, né, baseado no índice do ano. Eu sei que isso é uma coisa muito complicada de dizer, eu sei que isso pode ser um pouco polêmico, mas sempre existe a possibilidade numa economia dos índices ficarem completamente surreais, né? E aí ter a possibilidade de não reajustar ou de escolher um outro, né, baseado nos índices, tomar uma escolha, ou baseado num contexto econômico, tomar uma escolha a respeito desse reajuste, eu acho que é uma ferramenta importante para a gente se proteger como associação, de repente não se encontrar com um valor de associação completamente surreal, porque os índices não estão medindo o que realmente está acontecendo na economia, né? Não é por uma questão de dar o poder todo, né, de dizer, vocês decidem, mas acho que tem uma questão de poder, analisando o IPCA e o IGPM, tomar uma decisão informada a respeito de como vai ser essa, né, tanto a possibilidade de ser, de repente, uma média, ou ser um, ou ser outro, ou ser o mais baixo entre os dois, ou simplesmente falar esse ano, por conta sei lá, no caso da Covid, por exemplo, né, esse ano, por conta da Covid, a diretoria está escolhendo não alterar não alterar o valor da anuidade, né? Acho que seria uma justificativa muito plausível e se seria necessária naquele ano, se a gente tivesse essa cláusula, seria uma cláusula necessária, né? Não é isso. Obrigado. Obrigada, Fábio. Eu fiz a contagem de número de votos, tem 9 a favor da primeira opção, da A, 9, e 3 a favor da opção B. Eu acredito que seja possível a gente reajustar o texto, incluindo outra forma de medição de aumento, sem ser além do IPCA, acho que como o Fábio sugere. Eu acredito que não seja um problema para depois acrescentar essa informação nos documentos finalizados. Então, por maioria simples, a gente, então... É só repetir o número de votos, Araceli, por favor. Sim, são 9 votos. Rafael Gigi acabou de votar, 10 votos, então atualizando. Mais alguém vai votar? Luciana? Então tem mais gente votando. Peraí, refazendo a contagem. E 4B. Ok. Então ficaram 13 votos a favor da opção A, que é a opção de aumento de R$ 680 nesse primeiro aumento agora, que é um aumento de 20%, e seguindo a linha seguindo a linha de aumento da SA,
e com reajustes a cada assembleia, de acordo com os índices vigentes, além do IPCA. Então, IPCA. Qual mais, Fábio? Desculpa, você falou IGPM, seria IGPM. 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 Eu acho que é algo que a gente pode acrescentar na informação. E a opção B ficou com 4 votos, que é um aumento de 10%, de R$ 165. E também com reajuste a cada 2 assembleias. Então, outra proposta é votar se... Tá, então a primeira votação é que o aumento é de 20%. Dessa a partir de agora, né? Então, passa a R$ 180. E a segunda proposta para votar é se a gente pode incluir o IGPM mais o IPCA como índice de base de reajuste e a diretoria escolher o melhor índice ou, inclusive, por não reajustar, baseado em alguma situação específica na economia. O Fábio já escreveu. Então, coloco em votação esse segundo item, que é essa proposta segunda que o Fábio escreveu no chat. Que a gente inclua, além do IPCA, o IGPM como índice de base de reajuste e permitir a diretoria escolher por um ou por outro. Não aparece para Mayumi. Espera aí que a gente vai colocar rápido no slide. Tá, peraí. Pronto, essa é a opção A, né, que já está IPCA e IGPM. Isso, aí a gente precisa... só um minuto. Eu vou duplicar esse slide, vou apagar essa informação. E vou colocar essa outra informação, que é outro ponto a ser votado, então. A primeira já foi votada, que é o primeiro que ganha. Então, a segunda proposta... passa para o próximo slide, por favor, Pedro. Acho que você tem que fechar e abrir de novo. Desculpa. Esse aí. Então, peço que... Eu vou pedir para o Pedro deixar aberto por 10 segundos. Aí a gente fecha essa tela novamente. E aí acho que essa votação é simples. A gente pode colocar ela da mesma forma como a gente fez as eleições. Quem concorda, permanece como está. Então, quem concorda, peço que permaneça como está. Ok, não havendo objeção, então a gente tem aprovado o aumento de 20% e os próximos aumentos vão ser de acordo com o índice GPM ou IPCA, e a diretoria poderá escolher pelo melhor índice ou por não reajustar, baseado em alguma situação específica na economia. Sendo assim, eu peço para que a gente siga para o próximo ponto de pauta. Peço para que a Simone fale. O nosso próximo ponto, o ponto número 5, é a aprovação do documento que rege os cursos Suzuki no Brasil. A gente vai ler esse documento e vai ser o Adonai que vai falar. Beleza. Posso compartilhar aqui? Sim. Eu também, antes do Adonai começar, eu vou incluir no chat o documento PDF para que vocês também tenham acesso a ele. Então, boa noite, pessoal. Eu vou ler aqui na íntegra o documento de regimento de organização de curso Suzuki no Brasil. O documento está sendo apresentado aqui na Assembleia Geral de 22 de julho de 2022. Peço um pouco de paciência, vão ser 25 minutos aproximadamente de leitura. Esse regimento tem como objetivo especificar os temas relacionados à organização de cursos Suzuki oferecidos
pela Associação Suzuki das Américas S.A. no Brasil, bem como acrescentar os critérios de seleção para aprovação de organização de cursos. Introdução. A realização dos cursos de capacitação da metodologia Suzuki no Brasil tem sido uma iniciativa de professores que aplicam essa metodologia e disponibilizam-se a organizá-los. Em 2017, após a consolidação da Associação Musical Suzuki do Brasil, a AMS Brasil, esta passou a trabalhar oferecendo suporte à organização dos cursos e disponibilizando-se a orientar os organizadores de cursos, acolhendo dúvidas, mediando situações, indicando pessoas que pudessem dar orientações específicas e realizando pontes com a SA. Com o crescimento do número de cursos oferecidos no Brasil, a MS Brasil percebeu a necessidade de organizar os critérios para a manutenção da qualidade dos cursos Suzuki oferecidos em território nacional e recebeu da SAA a autorização e missão de trabalhar em parceria com a supracitada associação e desenvolver mecanismos orientadores para o Brasil. A partir de 2020, com o início da oferta de cursos online, a regulamentação da oferta de cursos no Brasil se tornou ainda mais necessária, visto que este formato se tornou amplamente difundido e faz parte dos treinamentos oficiais da SA. Sendo assim, esse documento tem como objetivos principais orientar de forma geral os professores que queiram organizar e promover cursos Suzuki em qualquer parte do território brasileiro, cumprindo com os requisitos apresentados pela SA para as referidas formações, entende-se como curso de capacitação Suzuki todos os cursos que são registrados na SA. Estabelecer as normas e procedimentos para a organização de cursos de capacitação Suzuki no Brasil. Fornecer orientações específicas para a organização dos cursos durante os 3 estágios do processo: pré-produção, produção e pós-produção, tanto de cursos presenciais como cursos à distância online. A AMS Brasil trabalha para que a divulgação e difusão do método Suzuki no Brasil seja cada vez maior e se coloca como suporte permanente, disposto a orientar, tirar dúvidas e apoiar os organizadores de cursos Suzuki no Brasil. Item 1. Pré-requisitos para ser um organizador de curso. Os requisitos abaixo se aplicam a organizadores ou co-organizadores de cursos presenciais em território brasileiro ou virtuais que façam em colaboração com professores capacitadores, atuando em qualquer etapa da organização, tais como pré-produção, divulgação, produção, recebimento de pagamentos de valores e pós-produção. Item 1.1. Ser um professor Suzuki que tenha registrado ao menos as unidades 1, 2 e 3, estando envolvido com a divulgação do método e comprometido com a filosofia Suzuki. Item 1.2. Caso o organizador seja um administrador de uma escola, estúdio ou programa Suzuki, ele deve ter ao menos o curso de filosofia aprovado pela SA, e a escola deve ter pelo menos um professor atuante que tenha registrado as unidades 1, 2 e 3. Item 1.3, ser filiado à SAA com unidade válida. 1.4, ser filiado à AMS Brasil com anuidade válida. Item 1.5, apresentação de credenciais de idoneidade. 1.5.1, o organizador deve apresentar seu currículo, no qual demonstra a organização de cursos e eventos de caráter educacional.
1.5.2, anexar uma carta de recomendação de uma pessoa que participou de um dos eventos contidos em seu currículo. 1.5.3, uma carta de recomendação de um professor capacitador. Item 1.5.4, documento de consulta aos órgãos oficiais de proteção ao crédito ao consumidor no CPF e CNPJ do organizador. A documentação será analisada e o pedido deve ser aprovado pela diretoria da AMS Brasil. Item 2. Etapas da organização de curso. A organização de um curso de capacitação Suzuki ocorre em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Essas mesmas etapas, devem ser seguidas, quer seja um curso presencial ou um online. Em cada uma delas, cabe ao organizador de curso assumir os seguintes compromissos. 2.1. Durante a pré-produção. A pré-produção é apresentada abaixo, seguindo o calendário regressivo de produção, através do qual deve-se seguir o fluxo de datas e confirmações entre a AMS Brasil, SAA e o organizador do curso, a fim de evitar que prazos não sejam cumpridos ou alterados. O calendário regressivo de produção é iniciado a partir dos 4 meses de antecedência da data oficial do curso. 2.1.1. Consultar o professor capacitador sobre datas disponíveis. 2.1.2. Definir com o professor capacitador o valor dos honorários a serem pagos pelo curso oferecido, bem como delinear ações na eventualidade de cancelamento do curso, pagamento de multa, pagamento de parte do valor acertado ou nenhuma ação, etc. 2.1.3. Conferir a disponibilidade da data pretendida na Agenda Nacional de Cursos Suzuki. Aqui o endereço da página da Associação Musical Suzuki, agenda e calendário. E fazer a solicitação da reserva de data pelo e-mail da associação. 2.1.3.1. Não serão autorizados cursos presenciais que, de alguma forma, entrem em conflito de distância ou tempo com outros cursos aprovados. O critério a ser seguido será o mesmo praticado pela SAA, 320 quilômetros de distância mínima e pelo menos 3 semanas entre o final de um curso e o início de outro curso de mesma natureza. 2.1.3.2. No caso de cursos online, deve-se consultar a Agenda Nacional de Cursos, evitando-se a realização de um curso de mesma natureza dentro de um período de 3 semanas entre o final de um curso e o início de outro. 2.1.4. Solicitar a reserva de datas antes dos 4 meses do início do curso. Recomenda-se que os professores com professores estrangeiros, a reserva seja feita com maior antecedência. 2.1.5. Formulário de organizador de curso deve ser preenchido e enviado uma única vez, a qualquer momento antes da reserva de data do primeiro curso. Este encontra-se disponível, segue aqui o endereço. Item 2.1.6. Envio de e-mail para a AMS Brasil após o cumprimento das etapas 2.1.1 a 2.1.6. O organizador deve enviar uma mensagem para a associação no endereço dela, contendo 2.1.7. Datas escolhidas, curso a ser realizado, nome do professor capacitador, formato do curso, presencial ou online.
Item 2.1.8. Edital do curso planejado. A criação do edital é livre, sendo de inteira responsabilidade do organizador. A MS Brasil se encarregará de observar as conformidades com as regras previstas pela SA, nos documentos que regem os cursos de capacitação Suzuki. 2.1.9. A cobrança e quaisquer depósitos relacionados ao curso deve ser feita através de moeda brasileira, real, e em contas correntes nacionais. 2.1.10. Uma vez que a data escolhida e o edital sejam aprovados pela MS Brasil, a data se torna oficial e o curso é oferecido na Agenda Nacional de Cursos e será divulgado no site da MS Brasil. Segue aqui o endereço do site, Agenda e Calendário. Item 2.1.11. Criação de perfil de novo organizador do sistema Partners da ASA. 2.1.11.1. A AMS Brasil enviará as informações necessárias para a SA para que ela crie o perfil para o novo organizador. 2.1.11.2. Antes de utilizar o sistema Partners pela primeira vez, a AMS Brasil oferece uma visita pelo sistema em uma reunião virtual para explicar a utilização das principais ferramentas e tirar dúvidas. 2.1.12. Inserção do curso no sistema Partners da SA. O organizador deve seguir as instruções contidas no endereço aqui do site da SA. 2.1.12.1. A AMS Brasil pode ser acionada a qualquer momento para auxiliar com quaisquer dúvidas referentes à utilização do sistema Partners. 2.1.13. Auxiliar os participantes no envio do vídeo da audição pré-requisito para os cursos de livro Suzuki no site da SA. Aqui o endereço no site da SA da Video Addiction. 2.1.14. A participação como ouvintes no curso só é permitida para professores que já registraram o mesmo curso anteriormente e com aprovação do professor capacitador. 2.1.15. Articular, junto com o professor capacitador, a participação de alunos para as observações presenciais durante o curso. 2.1.16. É de responsabilidade do organizador a divulgação do curso e captação de participantes. 2.1.17. Sugere-se a criação de uma planilha orçamentária para uso próprio, que preveja despesas e receitas como honorários, hospedagem, alimentação, transporte e translado do professor capacitador e do tradutor, caso se aplique. Locação de espaço, caso se aplique, publicidade, caso se aplique, taxas bancárias, custos de produção, impostos, insumos, limpeza e quaisquer outros gastos necessários para a realização do curso. Pagamento de inscrição de participantes, patrocínios, doação espontânea de qualquer valor para a MS Brasil, caso se aplique, entre outros. Item 2.2. Durante a produção do curso. 2.2.1. Para cursos presenciais, oferecer um ambiente adequado, assegurando que o espaço físico seja apropriado para o curso promovido. 2.2.2. Para cursos online, assegurar a internet adequada do curso. 2.2.3. Oferecer um ambiente virtual adequado e todo o suporte necessário para o curso promovido. 2.2.4.
atender todas as necessidades do professor capacitador que o professor capacitador possa apresentar durante o curso. 2.2.5 Entregar no início do curso a lista dos participantes, roster, para o professor capacitador. 2.2.6 Garantir o cumprimento da carga horária do curso oferecido, a participação de alunos para as observações de aulas e demais demandas do professor capacitador. 2.2.7 Uma vez recebido o vídeo institucional da MS, este deve ser apresentado durante o curso. Esse vídeo está em fase, vamos dizer, de produção. 2.2.8 Realizar o pagamento dos honorários do professor capacitador impreterivelmente até o último dia do curso, ou até o envio de nota fiscal por parte do professor capacitador. 2.281 Sugere-se que a nota fiscal seja emitida até o último dia do curso. 2.3 Durante a pós-produção. 2.3.1 Enviar ao final do curso a lista de presença com rúbrica do professor capacitador e de aprovação dos participantes, roster, assinada pelo professor capacitador, escanear e enviar para a SA, de acordo com as instruções contidas no roster. Aqui o endereço da página no site da SA. 2.3.2 Assinar no mesmo sistema Partners os aprovados ou reprovados no curso. 2.3.3 Os participantes do curso que, por quaisquer motivos, mesmo sendo doença, perda de familiar próximo ou por motivo religioso, não possam frequentar o curso integralmente, não terão registro de conclusão do curso, conforme regras da própria SA. O professor capacitador poderá fazer adequações a essa situação. Item 3. Cancelamento. O organizador deverá comunicar à MS Brasil, com antecedência, qualquer condição que possa levar à decisão de cancelamento. 3.1. O curso poderá ser cancelado pelo organizador pelas seguintes razões. 3.1.1 Em um prazo mínimo de 1 mês de antecedência da data do início do curso, devido ao número insuficiente de inscrições. Sugere-se que o cancelamento seja realizado com o maior prazo possível. 3.1.2 Cancelamentos por motivo de força maior, catástrofes naturais, questões de saúde do professor capacitador ou do organizador, ou em caso de pandemias, em que se faz necessário adotar medidas de quarentena. O cancelamento pode ocorrer a qualquer momento. 3.2 Caberá ao organizador ressarcir financeiramente os participantes, restituindo os valores já pagos, referentes à inscrição e parcelas quando houver cancelamento do curso, de acordo com aquilo que foi determinado nos editais de inscrições, contratos ou acordos estabelecidos anteriormente. Item 3.2.1 Recomenda-se inserir no edital a orientação da abstenção de compra de passagens, assim como reserva de hospedagem, no prazo anterior à data a qual ainda exista a prerrogativa de cancelamento do curso pelo organizador por número insuficiente de inscrições. Este eximir-se-á da responsabilidade de ressarcimento de passagens e hospedagens quando o participante assuma, de maneira voluntária e consciente, o risco dessas aquisições no período acima citado.
3.2.2. O ressarcimento aos participantes e ou ao professor capacitador contratado deverá ser feito no prazo máximo de até 7 dias úteis após o comunicado do cancelamento. 3.3. Avisar a MS Brasil das condições que levaram ao cancelamento. Item 4. Advertência, suspensão e impedimento. A MS Brasil poderá aplicar advertência, suspensão e ou impedimento por tempo indeterminado ao organizador de qualquer curso de capacitação Suzuki em território brasileiro pela falta do cumprimento de requisitos descritos acima e ou dos itens abaixo. 4.1. Descumprimento dos prazos estabelecidos. 4.2. Atrasos de pagamentos aos professores capacitadores. 4.3. Cancelamento de curso fora da previsão estabelecida. 4.4. Desorganização na produção dos cursos Suzuki. 4.5. Queixas fundamentadas de participantes ou número elevado de avaliações negativas sobre curso oferecido. Item 5. Orientações para o organizador. 5.1. Manter atualizadas as informações sobre os cursos oferecidos e comunicar à MS Brasil se realizar alterações no edital e na plataforma da SA. 5.2. Trabalhar ativamente para o acolhimento da diversidade e a inclusão de professores e alunos. 5.3. Caberá ao organizador do curso dar todo o suporte e informações ao professor capacitador contratado, principalmente quanto a temas como visto, local do curso, transporte, orientações sobre vacinas, condições de clima, determinação de horários e toda a programação das atividades para o curso. 5.4. As orientações para o organizador em casos excepcionais. Recomenda-se inserir no edital de forma clara que cabe aos participantes a inteira responsabilidade sobre a segurança de seus instrumentos e materiais de trabalho, bem como emergências de saúde durante o período do curso. Não caberá ao organizador arcar com despesas médicas provenientes de eventuais circunstâncias que possam ocorrer neste período. Beleza. Então, está finalizado aqui a leitura de todo o regimento de organização de cursos UP no Brasil. Obrigada, Donai, por ter feito toda essa leitura, com muita paciência, muita calma. Tranquilo. E eu abro agora a palavra aos associados. Peço para que vocês que queiram falar, observem o tempo, né? Peçam que os comentários não sejam muito longos também. Se alguém tiver algum comentário, claro. Helenice? Eu tenho uma dúvida, na verdade. O formulário que foi citado ali para os organizadores é só para quem vai organizar pela primeira vez ou é para todos? Não entendi essa parte. O formulário, Lenice, vai ser para todos os organizadores. A gente quer organizar essa documentação. Então, o formulário ele é um pouco mais, ele é simplificado para o organizador que já é organizador, né? Ele tem algumas perguntas a menos, mas para que a gente possa, de fato, ter agora uma lista e para que a gente possa se comunicar diretamente com todos os organizadores de uma vez só. Então, por exemplo, no seu caso, a próxima vez que você for submeter um curso, a gente vai te pedir para preencher esse formulário. Preencho já ou espera? Pode preencher já. Já tem acesso ao documento, né, que eu já enviei, já pode preencher. Tá ótimo, obrigada. Fábio? Duas coisas bem... eu fiz algumas anotações aqui, são coisas bem simples, que eu acho que vão ajudar aqui em algumas coisas.
No item 2.1.2, quando fala da carta do compromisso com o professor capacitador, eu ia sugerir de acrescentar no início, definir na forma de uma carta compromisso, e-mail ou similar, né? Aí tudo que está escrito, né? Os valores, o cancelamento, as datas, etc e tal. Eu acho que é importante ter um documento que registre essa combinação, né? Que tem que ser um documento que foi escrito, que foi trocado e aí que foi de acordo, como um acordo das duas partes, e que não precisa passar pela associação, mas que passa para o professor capacitador. Se precisar, ele pode apresentar esse documento, né? Seja ele, isso é especialmente importante com professores estrangeiros, né? O segundo, eu acho que é um erro de português só, 2.2.2, para cursos online, assegurar a internet adequada, acho que é para o curso, né? Não sei se pode ser que eu esteja equivocado aqui. Que dizia adequada do curso, acho que é para o curso. Se eu tiver errado, perdão. Não, acho que sim, ok, obrigada. No final dos itens 2, eu pediria para incluir, eu acho que é importante, um item 2.3.4, que não tem, que é que o organizador guarde uma cópia da lista de participantes, do roster assinado, para eventual consulta posterior. Já aconteceu algumas vezes das pessoas não serem aprovadas e depois escrever para o professor capacitador falando, eu fiz Bem tal curso, lembrado, bem lembrado. certificado, e aí a Já gente precisa de um aconteceu comigo registro. isso. Isso, Uhum. então acho que é importante indicar que é importante guardar esse documento para o futuro, né? Aí, por último, só para dizer, eu estou muito contente de ver esse documento, vocês estão de parabéns, eu sei o tamanho hercúleo que era o trabalho de produzir esse documento, eu sei a quantidade de discussão da onde vem isso, né? Porque isso começou há mais, acho que 8, 9 anos atrás, essa discussão começou, quando a associação começou a ter que lidar com isso, fruto do trabalho de muita gente. Eu lembro que o Rafael participou disso, o Adonai também, teve mais pessoas que participaram disso. Eu sei que não é uma discussão muito simples, é uma discussão bem complexa. Eu acho que o documento está muito completo. Eu entendo que sempre tem mais discussão que pode ser feita em cima disso, mas eu queria só parabenizar todo mundo que participou disso. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Para a diretoria e para todos os envolvidos. Muito obrigada, realmente é uma conquista. Ter esse documento, se aprovado, é realmente uma conquista de muitos anos, muitas cabeças pensando em um trabalho de muita gente que está aqui, né, nesse esforço coletivo para que a gente possa trazer sempre o melhor para a comunidade, né, e salvaguardar os cursos e os organizadores, as pessoas que realizam os cursos, né. Então, é um momento importante mesmo ter a aprovação desse documento. Nós temos duas opções. Eu acho muito válidas as colocações do Fábio. Eu acrescentaria as informações que ele sugeriu. Então, acho que se ninguém mais tem nada a comentar, eu passo a votação. E eu. Araceli, Sim, Rafael. será que nós poderíamos retomar ali rapidamente, só para um esclarecimento? Eu não peguei o item, mas vocês estão ali bem familiarizados com o documento, vocês vão saber localizar, onde pede uma carta de referência de alguém que tenha feito um curso anteriormente promovido por aquele produtor, né? Esses são os pré-requisitos para o organizador do curso. Nesse caso, Rafael, seria para um novo organizador de curso. Uma carta, aqui que você refere, né? Anexar Uhum. uma carta de recomendação de uma pessoa que participou de um dos cursos, de um dos eventos contidos no seu currículo. Tá, então, assim, pressupõe-se então que para a pessoa iniciar nesse processo de promover cursos, ele tem necessariamente de que já ter feito algo similar. Essa está sendo a ideia, né? Isso. É uma credencial mesmo de idoneidade, né? Para o organizador do curso. E não é necessariamente. Não é um curso Suzuki que tem que É, constar Uhum, nesse não item, né? Porque necessariamente. então é uma pessoa que já esteja envolvida com atividades para o coletivo, que de alguma forma já esteja se relacionando com atividades pedagógicas para outras Isso, pessoas. Então,
Tá escrito caráter educacional aqui Educacional, no... exato. Isso. Uhum. Tá, tá ok. Ok. Bom, então a questão é incluir no item 2.1.2 a, a sugestão do Fábio na forma de uma carta compromisso, que pode ser um e-mail ou algo similar. Eu entendo como sendo muito importante também. Acho que a digitação disso pode ser incluída depois, né? No item 2.2.2 para cursos online, fazer a correção da língua portuguesa, a gente faz em seguida. Ok? Ok, E, feito. e o item, criação do item 2.3.4. Seria isso aqui, né? Já está aqui. Isso, já está aí. Organização de Pronto, algumas coisas. isso. Então, vou colocar esse documento em votação. E como as demais votações, eu vou pedir para que quem concorda com o documento permaneça como está. Eu espero 5 segundos. Quem está com a tela desligada, se quiser se manifestar, pode escrever no chat, caso seja contrário ao documento. Não havendo objeção, a gente pode aprovar o documento, então, por unanimidade. Ok, documento aprovado, então, por unanimidade. Então, o regimento de cursos, de organização de cursos no Brasil aprovado. Peço, então, agora a Simone que siga para o último item da nossa pauta. Pedro, você pode compartilhar a tela? Pode ser que a Simone tenha caído. Mas eu faço, então, essa sequência aqui. Não, eu não caí, não, eu só não estava achando o último item. Ah, tá, desculpa. O nosso último item é o número 6, que é o relatório das atividades desenvolvidas pela atual gestão, de 2022 a 2024. São e-mails, dúvidas, orientações. Acho que esse passa para o Pedro, né? É o Pedro que vai, é verdade, desculpe. Pedro, E, na por favor. verdade, não é agora é um relatório, é um informativo, na verdade, que não necessita de aprovação, mas é um compartilhamento de tudo que a gente tem feito ao longo desses 2 anos. Boa noite, pessoal. Aqui é o Pedro. Então é só, como a Araceli disse, é só para informar, uma parte informativa mesmo do trabalho que a gente tem aqui no backstage da MS Brasil, né? Então, acho que a nossa maior carga de trabalho é respondendo e-mails com dúvidas, orientações, também com organização de cursos, né? O pessoal escreve e-mail para a gente para organizar as coisas, né? Então a gente fica bastante atento aí aos e-mails que chegam para a MS Brasil. Tem uma média de 350 respostas por ano, sem contar assim, quando a gente responde um e-mail e a pessoa responde de volta. E também a gente faz cartas de recomendações, né? Principalmente no auxílio de processo de bolsa de estudo para a SA. Também, né, como a gente acabou de falar sobre isso, no regimento de curso de organização, nós fazemos a análise e aprovação dos cursos de capacitação Suzuki aqui no Brasil e também damos auxílio aos organizadores, né, quando necessário. Nós temos aí também um contato direto com a SAA para a avaliação dos cursos no Brasil. Ela nos questiona com frequência acerca de algumas questões com um organizador, um curso ou outro, né, dependendo da situação, a SA nos escreve para tirar dúvidas e a gente auxilia nesse processo também. Também nós atuamos com uma intermediação de bolsas de estudo, né, com a SAA, para os cursos oferecidos aqui no Brasil, né? Então, já aconteceram algumas vezes da SA enviar dinheiro para nós, para que, através da gente, o valor da bolsa
concedida pela SA possa chegar até o professor que vai fazer um curso por aqui, né? Também aí nessa última gestão aí de 2022 até 2024, nós fizemos um encontro nacional de pais online, né? Recentemente aí foi criado o nosso boletim da MS Brasil, né? Então nós temos aí a alegria de compartilhar isso com vocês, né? As notícias de tudo que acontece por aqui. E acho que muitos de vocês já deram uma olhadinha, né, nos e-mails. Também, né, a dona acabou de ler para a gente o regimento da organização de cursos no Brasil, né, que foi um documento que foi realmente uma vitória para a gente, né? Algumas questões que precisavam ser bem estabelecidas e precisavam estar num documento, né? Agora a gente tem esse documento aprovado. E também uma parte bastante importante são as reuniões periódicas com associações latino-americanas, né? A gente tem aí o Comitê de Associações Suzuki da América Latina, né? Com associações do Brasil, Equador, Peru, Guatemala e México, e até o Canadá recentemente. Também nós estamos em contato aí com a associação que está sendo estabelecida no Canadá. E daí, dentro desses vários objetivos, né, esse Comitê de Associações da América Latina, ele tem trabalhado para unificar os critérios de inclusão das associações de forma oficial na SAA, encontrar similaridades entre países e também necessidades específicas, obter diferentes apoios no âmbito da SAA, ajudar a SAA a dimensionar os papéis das associações como representantes dentro da SAA, bem como seu trabalho como agente divulgador do método Suzuki em todo o continente americano. Colaborar na criação do novo da SA, que parece que saiu hoje, né? Que apresenta informações nas 4 línguas mais faladas em todo o continente americano. E eu acho que é isso. Ok. Como você resolveu dar um problema, ainda bem que eu fiquei rápida aqui com o celular, eu acho que dá para a gente finalizar a reunião. Sem, então, mais para esse momento, depois dessa última etapa da nossa assembleia, eu agradeço a participação de todos os diretores, conselheiros, colaboradores e demais presentes na reunião, demais associados presentes. E às 8h09 eu declaro encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da MS Brasil. E desejo uma boa noite a todos, então. Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Foi muito bom Obrigado. vê-los. Boa Eu noite. agradeço demais essa participação. É tão importante ter essa assembleia e poder receber vocês, né? É muito importante para a comunidade. A gente está juntos. Obrigada mesmo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Obrigada, Ruth. Tchau. Viu quem está Tchau, saindo. Rafael. Que legal. Tchau, Rafael. boa noite. Tchau. Tchau, Aê! Luciana. Depois a gente conversa mais.